Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. O meu nome é Rodrigo e eu sou palestrante do Centro Espírita Luz da Esperança. O tema da palestra de hoje é autoobservação, nossas tendências e inclinações. Esse tema é muito importante para a gente, muito importante porque ele reflete ao nosso maior problema hoje em dia. E não só hoje em dia, acho que desde os primórdios da humanidade. As nossas vicissitudes e os nossos instintos. Como vocês sabem, né, devem estar carecas de saber, de ouvir, porque em diversas palestras a gente costuma dizer que nós somos seres em evolução, em aprendizado, e que só tem duas formas da gente aprender nessa vida e em qualquer outra vida: pelo amor ou pela dor. Infelizmente para nós, seres ainda em evolução moral, nós acabamos optando pelo caminho da dor, porque nós ainda não conseguimos compreender a lei do amor e da caridade proposta pelo nosso mestre, que há mais de 2000 anos atrás esteve aqui e ombreou conosco todas essas nossas dificuldades para conseguir nos ensinar que o mais importante é o outro, o próximo. Bem-aventurados são os mansos, e já diz o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles herdarão a terra, eles serão chamados filhos de Deus. Por que Jesus disse isso? Por que são bem-aventurados os mansos e os pacíficos? Porque nós vivemos rodeados pela cólera, né? Pela irritabilidade, pelo nervosismo, e de certa forma nós acabamos cultivando esses sentimentos ruins no nosso coração, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mesmo não nos damos conta, né, do quanto a gente cultiva essas inclinações, essas tendências que estão ligadas principalmente a um sentimento raiz, a um estado de espírito, um estado vibracional raiz, que é o nosso egoísmo, o nosso orgulho. O egoísmo, a gente pode dizer que ele é a raiz de praticamente todas as mazelas que nós encontramos hoje. Podemos dizer que a lei de amor e caridade, ela não é a lei da humanidade hoje, graças ao nosso egoísmo. Nosso egoísmo desperta outros sentimentos, outras vibrações, como o orgulho, como a vaidade e outras co-irmãs, né, que são frutos desta raiz que é o egoísmo. O egoísmo é a grande dificuldade, a grande mazela que nós temos hoje. Por que é tão importante a gente fazer essa autoanálise, essa avaliação de nós mesmos? Porque, como a gente comentou anteriormente, nós somos seres em desenvolvimento, em aprendizado. Então, assim como uma criança que está aprendendo a caminhar, dando seus primeiros passos, ela tropeça, ela dá passos titubeantes, né? Então, como essas crianças, nós acabamos andando e tropeçando. Não é importante a quantidade de vezes que nós vamos tropeçar, porque ainda tropeçaremos muito. O importante é nós fazermos essa autoanálise para entendermos que nós estamos aqui em uma atividade de aprendizado e estamos de coração aberto para conseguir compreender que somos criaturas imperfeitas em desenvolvimento, ou seja, nós temos que ter a disciplina e a compaixão de se colocar no lugar do próximo através da empatia, calçar as sandálias dos nossos irmãos e sentir a dificuldade do seu caminho. Porque é muito simples e muito fácil a gente apontar o dedo, a gente
julgar as pessoas e a gente está fazendo isso o tempo todo. O tempo todo, quase que automaticamente, a gente faz julgamentos. Ainda que não expresse isso em palavras, a gente acaba vibracionando através do pensamento esses julgamentos. E é automático, nós fazemos isso. O importante neste momento é que nós saibamos reconhecer o momento em que nós estamos fazendo esse julgamento, o momento em que nós estamos vibrando essa carga negativa e consiga transformar isso em um sentimento bom, consiga ressignificar este sentimento que eventualmente possa ser malicioso em relação ao nosso próximo. É uma tarefa difícil não julgar. É muito difícil e a gente faz isso todos os dias. O importante é a gente reconhecer esse momento de tropeço. Lembre-se daqueles primeiros passos, né? A gente está dando os nossos primeiros passos e a gente vai tropeçar. Mas quando a gente cai, a gente tem que ter consciência. Caí, agora eu tenho que levantar e tenho que seguir caminhando, procurando e primando pelos passos mais assertivos, né? Então, nós precisamos seguir esse caminho, seguir caminhando e compreender que nós estamos em aprendizado. E isso requer uma disciplina bastante rigorosa. Nós temos que ter disciplina e nos conhecer, saber que nós temos defeitos e saber quais são os nossos defeitos para que a gente possa se vigiar, né? Orar e vigiar, já dizia, né? Então, esse policiamento das nossas energias, ele é fundamental para a gente conseguir fomentar, né, essa egrégora positiva, né? Essa egrégora, essa energia, essa vibração positiva. Porque no momento que nós conseguimos vibrar bons pensamentos, nós também estamos atraindo bons fluidos, boas vibrações que o universo nos coloca ao redor, né? Ao passo que, se nós seguimos em vibrações de orgulho, de vaidade, de raiva, de egoísmo, nós também atraímos para nós essas energias maliciosas e acabamos potencializando esse quadro, né? Popularmente, a gente chama isso de quadro obsessivo, né? A gente acaba atraindo outros indivíduos que, inclusive, vibram neste mesmo padrão vibracional. Podemos atrair indivíduos para nossa convivência que são indivíduos com esta elevação moral que nós buscamos, ou também indivíduos que estão vibrando neste mesmo padrão vibracional mais baixo, conosco. E estas companhias, elas dependem muito da forma que nós pensamos, da forma que nós vibramos. Então é sempre importante a gente manter a nossa consciência e o nosso coração sempre receptivos e sempre sendo exercitados com bons pensamentos. A gente precisa exercitar os bons pensamentos. A gente precisa vigiar os nossos passos. E muitas vezes a gente fica no piloto automático por causa de todas as dificuldades que o mundo nos impõe, né? Então nós temos muitas tarefas no nosso dia a dia e muitas pessoas que passam por nós acabam mudando o nosso padrão vibracional. Afinal de contas, a gente está falando aqui de autoanálise, de autoavaliação. Mas e como a gente reage em relação a uma agressão, né? Porque, embora nós estejamos aqui com a consciência aberta e estamos admitindo aqui que nós somos seres imperfeitos e precisamos mudar o nosso padrão vibracional, as pessoas que estão ao nosso redor muitas vezes não têm ainda essa consciência e acabam desferindo essas vibrações negativas em nossa direção. E nós podemos acolher essa energia ou nós podemos vibrar num padrão vibracional que possa alterar esse quadro. Isso depende exclusivamente de nós. Então, a gente sabe que por essa correria do dia a dia e por estas pessoas que cruzam o nosso caminho
a gente pode acabar esquecendo desse policiamento dos nossos passos. Mas é muito importante a gente exercitar o pensamento de que aos outros a gente dá a oportunidade de serem como são. Para nós, não. A gente tem um compromisso. Nós assumimos um compromisso com a espiritualidade e no momento que nós despertamos para a lei da caridade e do amor, que são os passos que nós seguimos do nosso Mestre Jesus, quando nós despertamos esta chama dentro dos nossos corações, nós assumimos um compromisso com a espiritualidade e a partir daí nós temos que compreender que somos os protagonistas deste espetáculo, né? Que é a vida. E na qualidade de protagonistas nós definimos qual é o rumo que o espetáculo vai seguir. Estas pessoas que ainda não tiveram este despertar são pessoas que nós precisamos acolher e amar com todo o nosso coração. E se nós queremos amar estas pessoas e se nós queremos contribuir para a sua evolução moral, nada melhor do que responder ódio com mansidão e com calma e com amor, porque a energia maior sobrepõe a energia menor. Então, quanto maior for a nossa carga vibracional em torno de pensamentos positivos, de amor, de carinho, maior vai ser a cobertura desta energia e mais ela vai se sobrepor a energias eventualmente maliciosas que cruzarem o nosso caminho. Então, é muito importante que a gente consiga se proteger a nossa energia, a nossa harmonia vibracional, e também é muito importante que a gente saiba mudar esta frequência, que a gente contribua para a mudança da frequência, afinal de contas, cada um consegue mudar a sua própria frequência e não depende muitas vezes de outros, mas a gente pode influenciar positivamente as pessoas com palavras, com ações, ou seja, com pensamentos e preces. Isso é muito importante, porque cada pensamento que nós temos é como se fosse um fecho de luz, um fecho de energia que nós desferimos, né, para um determinado objeto ou objetivo. Né? Então, uma prece nada mais é do que uma energia direcionada que tem um propósito. Né? Ao passo que uma ofensa também é uma energia direcionada que tem um propósito de ferir. Então, nós precisamos compreender se realmente, no momento que nós estamos, nós nos pegamos, né, fazendo algum tipo de julgamento, e vai acontecer, e se a gente praticar isso, cada vez mais a gente vai conseguir identificar esses momentos que a gente está fazendo julgamento. No momento, se a gente conseguir identificar este momento rapidamente, a gente vai conseguir corrigir a nossa rota e dizer, opa, para aí, eu estou fazendo um julgamento, eu não tenho o direito de fazer esse julgamento, né? Não me é dado o conhecimento para me poder fazer o julgamento de A ou B, né? Então, por que eu estou rotulando, por que eu estou julgando? É um exercício mental que a gente tem que fazer continuamente. E todos os dias de manhã, ao se olhar no espelho, assumir a responsabilidade é preciso. Nós precisamos assumir a responsabilidade da mudança que nós queremos para o mundo. Então, se nós queremos viver nessa humanidade regida por uma lei de amor e caridade, nós precisamos fazer a nossa parte. Pode parecer pouco, né? Pode parecer uma gota no oceano, mas são de gotas que se formam oceanos. Então, se a gente fizer a nossa parte, você pode ter certeza que a gente está, de certa forma, contribuindo para que o nosso irmão, o nosso vizinho, e também faça a sua parte através do exemplo positivo.
Porque o exemplo positivo ele é muito forte, ele tem uma carga muito forte. E se nós conseguirmos compreender, né, que somos criaturas falíveis, que somos criaturas que tropeçam, que caem, mas rapidamente conseguimos levantar, a gente consegue mover montanhas, a gente consegue de verdade transformar o ambiente onde nós estamos, né, pessoal? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, que tenha isso em mente, né? A palavra dita, assim como a flecha atirada, ela não volta. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente diz, e tão grande com aquilo que a gente vibra através do pensamento. Que a gente pode pensar, eu pensei, eu não verbalizei, mas só o fato de pensar já modifica o ambiente, já muda. Então, é importante que nós tenhamos empatia com as pessoas que nos rodeiam e com as pessoas que passam por um momento de cólera, um momento de tristeza, de raiva, de rancor, porque nós, em muitos momentos da nossa vida, passamos e provavelmente passaremos ainda por estes momentos, né? Então, é importante nós olharmos com compaixão o nosso irmão que passa por esse momento, se colocar no lugar dele, né? É muito importante isso, porque isso vai auxiliar para atenuar qualquer tipo de retaliação que nós nos sintamos impelidos a fazer, a realizar, né? Então, é, é é importante nós abraçarmos o irmão, abraçarmos é, no sentido amplo da palavra, né? Abraçar significa proteger, né? Então é importante a gente lançar mão do nosso orgulho no momento que nós somos atacados, porque o orgulho, como eu disse, tem a sua raiz nos nossos egoísmos, nas nossas inseguranças. Então é importante a gente deixar de lado esse nosso orgulho para a gente poder abraçar no sentido amplo da palavra, né, no sentido de proteção, os nossos amigos, os nossos irmãos, porque afinal de contas nós somos todos como um imenso organismo composto por células. Então, no momento que o nosso irmão é infeliz, tão pouco nós vamos conseguir ser felizes plenamente, porque a nossa felicidade também depende da felicidade dos nossos irmãos. Afinal de contas, é por isso que nós estamos aqui encarnados. Nós não fomos criados, né, pelo nosso Pai maior para sermos felizes sozinhos. É impossível ser feliz sozinho, né? Já dizia a música. E a gente precisa ter essa consciência. A felicidade plena, ela só vai vir no momento que nós entendermos que a felicidade do outro também é a nossa felicidade. Então, meus amigos, agradeço muito pelo tempo de vocês, pelo carinho, pelo afeto e por estas energias positivas que eu já sinto daqui. Então, eu reparto com vocês esta energia, retribuo com todo amor e carinho e desejo muita paz e muita luz. Que assim seja.